Gente, agora então nós vamos entrar no papo reto com o Gabriel, mas antes eu quero soltar para você, que eu quero que você veja o VT, que nós vamos falar, os nossos pais, nós podemos considerá-los nossos amigos, nossos protetores ou nossos educadores? Dá uma olhadinha no VT aí. A palavra educação pode assumir diferentes significados. Entre eles, implica falar em hábitos e valores. Alguns autores entendem que toda atuação familiar é educativa. Para exemplificar essa ideia, podemos usar o comportamento dos pais diante do comportamento dos filhos. A forma como os pais reagem ou não ensina à criança as consequências de seu comportamento, mesmo que essa não seja a intenção. Muitos pais batem no peito ao dizer que é o melhor amigo do filho. Essa amizade é envolta a algumas confusões, principalmente na cabeça e na formação dos filhos. O melhor amigo pode repreender? O melhor amigo pode dizer não? O melhor amigo educa? Muitas vezes os filhos, inconscientemente, abusam dessa amizade para ter uma vida sem regras e limites. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são responsáveis por legitimar ou rechaçar o conhecimento e valores adquiridos pela criança no processo civilizatório. Exercem, portanto, importante mediação na relação da criança com o mundo. Quer saber mais sobre o assunto? Confira no Papo Reto de hoje. Olha aí, minha gente bonita. O assunto hoje é bom demais, hein? Tem a ver com o dia a dia de todas as famílias, né? Onde existem pais, filhos e de qualquer idade. Um assunto muito legal, porque ele pode se tornar um pouco polêmico, porque a grande questão é essa. Os pais, que eles são pessoas diferentes, eles precisam ser amigos dos filhos, eles são educadores, ou eles são aqueles que realmente estão sempre ao lado do filho para ajudar, para fazer. Tudo isso a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Eu tenho a grande alegria, mais uma vez, de ter aqui para junto comigo falarmos sobre esse assunto. Ele que é psicólogo, jovem, mas muito capaz, graças a Deus, sempre com a gente aqui, meu querido, meu amigo Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde, meu querido. Firme e forte? Boa tarde, padre. Tudo bem? Tudo certíssimo, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Gabriel, olha só, hoje o assunto, eu acredito que é um prato cheio para você como psicólogo e para nós também. Eu também não deixo de ser um educador, né? Porque como padre, a gente precisa ter uma noção daquilo que significa a paternidade e a maternidade. E a gente vê, antes de eu fazer a pergunta, a gente está vendo que ser pai e ser mãe não é fácil. Nós temos até um colega nosso aqui, o Dunga, que ele compôs uma música que diz assim, né? Sem tentar te entender, julgava eu apenas ser mais um filho nessa terra, sem pai para me compreender. Hoje eu cresci, pai me tornei e igual a você também não sei o que fazer. Então veja, a gente sabe que é um desafio. A paternidade, e sempre foi. Não é só nos tempos de hoje, não, sempre foi. Agora, a grande pergunta é essa, Gabriel. Os pais têm uma função específica próprias da paternidade e da maternidade. Amigos, a gente encontra e faz amigos no dia a dia, ou no trabalho, ou na rua, ou na escola, na universidade, não é? Protetores, enfim. Qual é o papel, segundo o que nós devemos pensar em relação aos pais? Pais devem ser amigos, protetores ou educadores? Esse tema é bastante polêmico, mas é um tema hiper importante de se abordar, né? Na verdade, os pais, o principal objetivo de ser pai é ser um educador, né? Ser o pai que mostra, que impõe regras, que mostra como é o mundo, que mostra as dificuldades do mundo e como superá-las, né? A grande questão nisso, padre, que muitos dos pais hoje em dia querem ser amigos dos filhos, é porque
na infância desses próprios pais, né, eles tiveram provavelmente uma infância mais afastada dos pais, porque os pais trabalhavam muito, era uma infância diferente. Então eles querem ficar mais próximo dos filhos, né? Então, principalmente agora, né, trabalhando em casa ou escolhendo melhor o seu dia a dia para ter mais tempo com o filho. E aí eles confundem o ser um pai presente e um pai que educa de um amigo. E a questão do amigo, qual que é a grande dificuldade do pai se tornar o melhor amigo, por exemplo? E tem pais que falam com orgulho, né? Isso, eu sou o melhor amigo do meu filho e tal. O grande problema é que a relação de amizade, ela é uma relação igual. Os dois têm um papel igual dentro dessa relação de amigo. Ótimo. E o pai, ele não é um amigo. Ele pode ter uma relação muito próxima com o filho, mas ele não é um amigo. Ele não tem uma relação de amizade. A relação de pai é maior que a de amigo, porque além da preocupação, tem também o senso de ensinamento, o senso de deixa eu te mostrar como é o mundo e perceba nas minhas ações como você pode lidar com as dificuldades do mundo, né? Então, o papel de educador faz mais sentido do que o papel de amigo. Perfeitamente. Olha, concordo, número, gênero e grau. A gente tem até aquela música, agora não vai dar para a gente soltar, aquela música que o Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, fez muito sucesso há muitas décadas atrás, que ele dizia: meu querido, meu velho, meu amigo, se reportando ao pai, a um pai. Agora, como você muito bem colocou, Gabriel, realmente o amigo, você se coloca no mesmo nível do outro. Ninguém é mais do que ninguém, os dois, um ajuda o outro, e amigos a gente realmente se faz no dia a dia. Não são tantos amigos que nós temos, mas o amigo é aquele que você vai falar de igual para igual, mas naquilo que você não tem muito o que aprender, você não tem aquele diferencial, né? Ele aprende com você aprende com ele, você brinca, você está no mesmo nível. E realmente, o pai, ele é um educador, porque nós sabemos que todas as vezes que existe alguma catástrofe familiar, algum mal numa cidade onde alguém matou outro, a gente vai falar, os pais precisam educar. Tudo a gente fala, a educação vem de família. Então, a questão pai e mãe, eu já vou colocar uma outra pergunta agora para você. O pai é aquele que protege o filho também, mas tudo tem uma medida. Não é proteger o filho e a filha de tudo, de todos. Não, proteger como educador, como você mesmo falou, aquele que já viveu um pouco mais, aquele que é responsável pela vida primeira daquele rapaz, daquela moça, que depende ainda do pai e da mãe, ok? Então, o que o pai e a mãe fala, o que o pai e a mãe determina, muitas vezes não vai nem de encontro com o que o filho e a filha quer. E nem concorda, mas porque o meu pai falou, porque a minha mãe disse, então eu vou obedecer. O pai e a mãe a gente obedece, não é? Quantas vezes eu fui contra a minha mãe, muitas vezes eu não concordei com meu pai, mas eu precisei obedecer o meu pai, porque ele está numa instância diferente de amigo. A pergunta que eu já vou fazer para você, você vai responder para a gente, é o seguinte: o pai pode brincar, o pai deve muitas vezes sair com o filho, falar de assuntos próprios, até da sua afetividade, da sua sexualidade, sem ser um amigo. É isso mesmo, mas daqui a pouquinho você vai falar isso tudo pra gente. Gabriel, grande psicólogo, hein? Olha, gente, com todo respeito, eu respeito todos os profissionais, mas a gente vê que tem muitos psicólogos que estão distorcendo muita coisa. E o Gabriel é um daqueles que, na minha lista, são os poucos que falam com prudência e com muito juízo, em Deus. Gente, Barba, vou fazer uma pergunta para você, nós estamos com o Gabriel aqui já. Quantas vezes a gente respondeu assim, tem certos assuntos que eu não tenho coragem de falar para o meu pai. Por exemplo, sobre a minha afetividade, sobre uma coisa que eu estou sentindo no meu corpo. Eu morro de vergonha, porque isso aí não é assunto para falar com o pai e com mãe, não. Eu tenho que falar com um amigo meu. Será mesmo? Vamos verificar isso aqui, ó. Olha lá, minha gente, o papo está muito bom. Os pais são educadores? São super protetores ou são amigos? Gabriel,
voltando, tá aí a grande pergunta que o padre quer fazer agora para você, né? Esse assunto, você deve ter ouvido a colocação que eu fiz aqui com o Wilson Barba, que eu disse assim, quantas vezes nós, muitas vezes, já colocamos assim, olha, certos assuntos da minha vida pessoal, afetiva, estou crescendo, estou sentindo certas coisas, eu não vou falar com meu pai, e muito menos com a minha mãe. Eu vou falar com quem? Com um amigo meu, ok? Essa questão, ela está mal resolvida, não está? Os pais precisariam ser, como pais, não amigos nessa hora, aqueles que educam também na sua afetividade, porque eles já foram mocinhos também. É isso aí mesmo, Gabriel? Ou realmente essa lição de casa aí quem tem que dar são os amigos? Não, na verdade, isso é um papel hiper importante dos pais nesse processo, né? O que acontece é que os pais, de forma geral, eles consideram esses tipos de assuntos um tabu, né? Então, a parte sexual, tanto da sexualidade quanto do sexo propriamente dito, parte de drogas e todo esse tipo de assunto que é um pouco tabu na sociedade, na questão de pais e filhos, quanto mais se abordar, quanto mais o pai ou a mãe, os pais de forma geral, abordarem, serem abertos com os filhos nesse ponto, deixarem os filhos falarem também o que eles precisam falar, criar esse diálogo positivo dentro de casa é hiper importante e influenciar, né? O papel do pai é influenciar positivamente com comportamentos bons para o mundo, né? Bons para que essa pessoa, essa criança, esse filho, essa filha consiga lidar com as questões do mundo, da realidade, de uma forma prudente, de uma forma inteligente, né? Então, o papel dos pais realmente é fazer essa comunicação, né? Essa comunicação a respeito de tabus importantes. Mas agora tem Desculpa não querendo te cortar, que eu estou gostando muito do que você está desenvolvendo. Agora, Gabriel, os pais não nasceram prontos, pais. Então, na hora que eles vão entrar nessa área, que para eles é um tabu, porque eles viveram como nós vivemos, os meus pais nunca falaram sobre genitalidade, afetividade, sexualidade com a gente. Então, os pais precisam também, pela própria natureza deles, paterna e materna, eles têm que se formar, buscar formação também. Exige do pai saber em que momento descobrir. O menino tem 12 anos, o menino está mudando agora a voz. Você tem que lembrar, poxa, quando eu tinha 12 anos, eu já comecei a sentir uma sensação no meu corpo, né? No meu genital. A menina também. Os pais têm que estar muito atentos. Por isso que eles são educadores, porque eles têm que estar antenados já numa resposta que os filhos estão dando. E aí entra também, claro, e você vai complementar, por exemplo, quem tem uma religião, porque muitos pais são doutrinados a entender o momento que tem que falar sobre alguns assuntos com o filho, a partir daquele jeito, desta maneira, e colocando também uma espiritualidade, ou uma formação que os pais acreditam que sejam sadias para eles. Seria isso mesmo, Gabriel? Sim, nesse aspecto, é exatamente isso, né? O pai, ele tem como principal função dar um suporte, um apoio para o filho. E para ele conseguir esse suporte, esse apoio, ele tem que estar disponível para isso, né? Ter empatia, porque a empatia é uma palavra que todo mundo fala muito hoje em dia, que é hiper importante, é você conseguir se colocar no lugar do outro e principalmente se entender. Por exemplo, quando você mesmo falou, né, padre, quando o pai vê e fala assim, nossa, com 12 anos eu tive já esses pensamentos, eu me senti diferente, meu corpo é diferente. O meu filho está chegando nessa idade, é a hora de eu falar com meu filho. Se meu pai não fez isso comigo, eu posso propiciar isso para o meu filho, para ele entender melhor, para ele ficar mais ciente das coisas que acontecem no nosso corpo, na nossa vida, né? Então, é o papel fundamental do pai sempre também se informar, crescer como pai, né? Porque o pai e a mãe, lógico, você não nasce sabendo como ser pai, como ser mãe, mas também não tem que ser uma coisa só aprendendo conforme vai acontecendo as coisas. Você pode muito bem se informar com pessoas qualificadas, como lidar com o seu filho, né? Qual é a melhor forma de abordar, porque é isso, o papel do pai e da mãe
é maior do que o amigo. Então ele tem que ser amável, ele tem que saber escutar, ele tem que saber entender e ele tem que ser empático para que tudo, e como lógico, tendo as limitações, as regras, né? Para que tudo que ele passe para o filho seja entendido como um apoio e não uma cobrança. Né? Eu até lembro uma vez, Gabriel, agora recentemente, quando começou a se falar muito de ideologia de gênero nas escolas, eu gostei, me chamou muita atenção, não só a minha, como de muitos pais. Uma mãe, ela levantou uma bandeira e disse muito firme: olha, a escola deve fazer o dever de ensinar o meu filho nas disciplinas, tá, que cabe à escola, matemática, português, história. Agora, sobre a vida, a pessoa, eu sou a educadora para explicar para o meu filho sobre a afetividade dele, sobre a sexualidade. Olha como ela colocou muito bem o papel que ela não é amiga, ela é mãe, ela é educadora, ok? E isso precisa ser, né, como você está colocando muito bem, Gabriel, isso tem que ser muito bem esclarecido para os pais, até porque na nossa fé católica, no caso nós católicos, a palavra é muito clara: o filho não é teu, não é do pai e da mãe, é confiado. Então olha a responsabilidade dos pais. E Deus, na nossa fé, um dia vai prestar conta com os pais. O que fizestes com os talentos que lhe confiei? Então veja, olha o educador aí, mais do que amigo, né? Agora, pode brincar... Tem uma coisa que você falou, padre, rapidinho, para entender que, assim, existe uma grande diferença entre educação e escolarização. Né? O papel da escola é a escolarização, é você ensinar as coisas, as disciplinas e tudo mais. E muitos pais colocam o papel da educação toda na escola, eles querem tirar esse peso de cima deles, né? E isso é terrível, porque esse é o papel dos pais, ensinar, mostrar para a criança, para o filho, como é lidar com o mundo, é construir o caráter do filho através dos seus comportamentos, dos seus pensamentos e dos seus exemplos, né, como pessoa. Que legal, Gabriel. Gabriel, você sabe muito bem que o nosso tempo é desse tamanhinho aqui, né? E conversar com você, eu, Padre Marcos, tenho um grande prazer, viu? Então, quer dizer, então, para a gente fechar aqui, o pai precisa participar do esporte, brincar com o filho, e levar ele no cinema, rir com o filho, pular, brincar com ele assim, mas ser pai, saber se divertir com o filho. O filho tem que saber que o pai também é um lugar de se divertir, mas que não é o amigo, é o educador, companheiro e protetor. É isso mesmo? É isso aí, é respeito, né, acima de tudo. É o respeito acima de tudo. Gabriel, grande abraço para você. Muito obrigado pelas suas informações. Você é muito esclarecido, um grande psicólogo. E eu recomendo para o povo brasileiro aí, ó, procure o Gabriel Monteiro, porque esse daí, ó, esse aí tem juízo, hein? Grande Gabriel, Deus abençoe você, meu querido. Tchau, 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 tchau. É isso aí.